A principal reação onde os radicais livres se fazem presentes e estudados é a chamada halogenação de alcanos. A ideia, então, inicial é que nos apropriemos dos métodos de ação de um radical livre na principal reação estudada no ensino médio, a fim de que respondamos a esta questão trazida pelo Enem. A halogenação que eu trago aqui para vocês é a cloração do metano. O cloro, juntamente com o metano na presença de luz, produzem o cloreto de metila ou clorometano, mais cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico. A luz, ela tem um papel fundamental, pois ela promove a ruptura da ligação entre esses dois cloros. E esta ruptura dá-se de modo homolítico, ou seja, cada um desses cloros toma para si o elétron que dispôs na ligação covalente com o outro. Acompanhe. Este cloro ficará com o seu elétron e este outro cloro de igual maneira. Então, este elétron correspondia a esse. Já este elétron correspondia ao elétron do cloro da direita. Esses dois átomos de cloro isolados, que contêm a mesma quantidade de elétrons encontrada em seu estado fundamental, ou seja, 7 elétrons, pois pertence ao grupo 17, são os chamados radicais livres. São espécies extremamente reativas, são extremamente instáveis, se apresentando desta maneira, como átomos isolados, contendo a quantidade de elétrons encontradas em seu estado fundamental. Elas podem reagir entre elas, reformando o cloro molecular, mas isto não acontece no início da reação, pois a quantidade de metano é muito superior à desses radicais livres. Portanto, a probabilidade desses dois cloros se encontrarem onde superabunda a quantidade de metano é pequena. Então, cada cloro deste atacará uma molécula de metano, promovendo de igual maneira a quebra homolítica entre o carbono e um destes 4 hidrogênios. Então, este elétron atacará esta ligação, promovendo a quebra homolítica da mesma. Acompanhe, este elétron corresponde a esse. Já esta ligação, este par de elétrons, é resultante da combinação deste elétron do cloro mais este elétron de hidrogênio. Notem que um dos produtos da reação é um radical livre. Radical livre, ou seja, tem um elétron desemparelhado. É o radical metil. Como todo radical livre, é extremamente reativo. Ele agora irá atacar uma molécula de cloro molecular presente no meio reacional. O radical metil atacará esta ligação covalente entre esses dois cloros. Haverá a cisão homolítica da ligação. Acompanhe a formação dos produtos. Esta ligação entre o carbono e o cloro é proveniente da combinação entre este elétron mais este elétron. Já este elétron desemparelhado do cloro formado corresponde a este outro. Já havia sido formado um radical livre e agora formou-se outro. Este radical cloro irá repetir os processos descritos até o momento. Atacará o metano, formará um radical metil. O metil também pode atacar um cloro molecular. É nesta etapa de propagação que ocorre a formação de aletos. O que são aletos? Aletos são substâncias onde o hidrogênio foi substituído por um halogênio. E também a formação de radicais, de mais radicais. Atentem para o fato que, à medida que a reação prossegue, a quantidade de metano vai diminuindo, visto que o alcano reage cada vez mais. Por outro lado, uma diminuição de metano aumenta a probabilidade da combinação entre dois radicais livres. E quando esse encontro começa a ser cada vez mais frequente, entra-se então no chamado término da reação. No término da reação, ocorre o encontro de radicais. Acompanhe um radical cloro com outro radical cloro. Esta ligação, este par de elétrons, é o resultado da combinação entre esses dois. Agora, o encontro de um radical cloro com um radical metila. Esta ligação é proveniente da combinação
destes dois elétrons. Dois radicais metilas. Sim, eles podem se combinar. Acompanhe, esta ligação é proveniente da combinação destes dois elétrons. Olha que interessante, houve a formação, neste caso, quando dois radicais metilas se combinam, não de um aleto, mas sim de um hidrocarboneto de cadeia maior. Iniciamos com o metano e agora temos quem? O etano. Atente também para este fato. Esta aqui é a reação líquida, né? Ela é proveniente da somatória destas duas reações. Esta metila, como produto, ela é reagente nesta outra reação. Este cloro radical é reagente da primeira e produto da segunda. Quais são as espécies químicas remanescentes? O metano, o Cl2, o HCl e o clorometano. Acabamos de apresentar as etapas envolvidas na halogenação do metano. Tomemos uma dessas etapas, a qual se refere ao ataque do radical livre cloro, ou seja, do cloro radicalar, ao próprio alcano, ao próprio metano. Vamos descobrir o NOx dos elementos participantes a fim de verificar se este ataque de um radical livre ao composto orgânico trata-se ou não de uma reação de oxirredução. Como estratégia, devemos imaginar a ruptura destas ligações covalentes e, através da fila de eletronegatividade, decidir qual o elemento que ficaria com o par de elétrons compartilhado. A eletronegatividade do carbono é maior que a do hidrogênio. Portanto, se todas essas ligações fossem rompidas, o carbono ficaria com todos esses elétrons. O NOx do carbono é dado, então, pelo número de elétrons em seu último nível, supondo que ele esteja no estado fundamental. Como o carbono é do grupo 14, são 4 elétrons, menos 2, 4, 6, 8, menos 4. Então, temos que o NOx do carbono no metano é menos 4. O cloro é uma substância simples. Ele não está efetuando ligação covalente com ninguém. O NOx de substância simples é 0. E o carbono no radical metila, qual seria o seu NOx? Supondo que essas três ligações covalentes sejam desfeitas, mais a presença deste elétron desemparelhado. NOx 4 menos 2, 4, 6, 7. Seu NOx é menos 3. E o cloro no cloreto de hidrogênio? O cloro é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Numa suposta ruptura desta ligação, o cloro ficaria com o par de elétrons. NOx do cloro é dado por 7, pois o cloro é do grupo 17, menos 2, 4, 6, 8. O NOx do cloro é menos 1. O NOx do cloro é menos 1. O NOx do cloro aqui é 0. E o NOx do carbono é menos 3. O NOx do carbono variou? Variou. De quanto para quanto? De menos 4 para menos 3. Ora, menos 3 é maior que menos 4. Portanto, dizemos que o carbono oxidou, o seu NOx aumentou. E o NOx do cloro? De 0 para menos 1. Menos 1 é menor que 0. Portanto, o cloro reduziu. Se o cloro reduziu, ele é o agente oxidante. Aliás, um excelente oxidante, pois radicais livres são extremamente reativos. A questão traz uma sequência de reações, sendo que em todas elas há a participação do radical SO4-. Identificamos que trata-se de um radical através da presença desse elétron desemparelhado. Vamos examinar a primeira desta sequência de reações, onde a substância churada em amarela dará origem a outra churada em verde. Reação esta, onde participa esta substância tida como radical. Para tanto, vamos calcular o NOx do carbono na substância em amarela. O cloro é mais eletronegativo, tomaria o elétron do carbono, este cloro também. Esses dois átomos, como são do mesmo elemento químico, cada qual
traz para si o seu próprio elétron. Então, esses dois elétrons ficariam com este carbono da esquerda. O NOx é dado por 4 menos 1, 2. 4 menos 2, 2. E o carbono da direita ficaria com esses dois elétrons. O cloro tomaria para si os elétrons dessa ligação. Contudo, o carbono tomaria para si este par eletrônico que compartilha com o hidrogênio. Então, o NOx, 4 menos 2, 4. 4 menos 4, 0. Fazendo uma média, 2 mais 0, 2, dividido por 2, o NOx médio seria 1. Agora vamos calcular o NOx do carbono nesta substância da direita. Ganharia o elétron do hidrogênio. Atentem que aqui existe um hidrogênio. Perderia para o cloro. Tomaria de volta o elétron que compartilha com o outro carbono. E perderia para este cloro. NOx, 4 menos 2, 3. NOx, 1. E o da direita? Ficaria com este elétron, perderia para o oxigênio e perderia estes dois elétrons desta ligação dupla que faz com este oxigênio superior. Então, o NOx do carbono da direita é 4 menos 1. 4 menos 1, 3. O NOx médio, 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. O que aconteceu com o NOx do carbono? De 1 passou para 2. Então, o carbono oxidou. Qual substância promoveu esta oxidação? Ou seja, qual é a substância que é o agente oxidante? O radical. O radical reduziu enquanto o carbono oxidou. Resposta A.